Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia a todos aqueles que nos visitam. E eu convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé aí. Vamos estar a fazer juntos uma leitura que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Ele estará a ser projetado e vamos fazer a leitura a uma só voz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, quem se deseja que me possa acompanhar na leitura deste texto? E diz assim: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. E este é o propósito de todo o cristão. Tudo aquilo que nós fizermos, pensarmos, agirmos, tudo aquilo que nós fizermos seja feita para a glória e honra do nosso Senhor Deus. E nós vamos começar o nosso ato de culto com um cântico que diz: queremos dar-te glórias e queremos dar-te louvores. Só a ti, o único Deus, digno, verdadeiro, todo o louvor e de toda a adoração. Então, com espírito de gratidão e de louvor, vamos iniciar o nosso tempo de adoração. Queremos dar-te glória, queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória, queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. queremos dar-te glória, queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. queremos dar-te glória, queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Sim, Senhor, não há outro como tu, Senhor Deus. Nós estamos aqui em ato de culto, reunidos em teu nome, Pai, para te dar glórias, para te dar louvores, para te dar honras, Pai. Que realmente a ti seja consagrado todo o nosso louvor, Pai. Somente a ti, Pai, nós te queremos servir, nós te queremos louvar, Senhor. Nós queremos bendizer, Senhor Deus,
Estamos gratos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Estamos gratos porque podemos estar aqui livremente a cultuar o Teu nome, que é Santo, 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 Pai. O Deus que é amor, Pai, o Deus que é santo, que realmente cada dia está connosco, Pai. Obrigado porque podemos realmente a cada dia seguir-te, louvar-te e glorificar-te com a nossa vida, Senhor Deus, e queremos consagrar a Ti todo o louvor, Senhor. Queremos consagrar a Ti este culto. Queremos consagrar a Ti as nossas vidas, Senhor Deus, e que realmente Tu possas estar a trabalhar no nosso coração esta manhã, Senhor Deus, que Tu possas estar a limpar-nos, a purificar-nos, Senhor Deus, e que realmente, se há alguma coisa que impede esta comunhão que Tu tanto desejas contigo, Senhor Deus, que realmente Tu removas, Pai. Fica connosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. E ainda de pé, eu convidava os irmãos que juntos pudéssemos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, e vamos estar a fazer a leitura dos versículos 12 até ao 14. Deuteronômio, capítulo 10, dos versos 12 até ao verso 14. E diz-nos assim a Sagrada Escritura: Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o fazer. O céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que há nele, são do Senhor, o teu Deus. O Senhor Deus, falando, diz-nos aqui algumas coisas muito interessantes e há vários imperativos que o Senhor Deus desafia a cada um dos seus filhos, dos crentes no seu nome. E se os irmãos atentarem para o versículo 12, nós vamos encontrar: temas o Senhor Deus, andes no seu caminho, ames o Senhor, sirvas o Senhor, guardes os mandamentos do Senhor. Isto é aquilo que é exigido a cada um de nós, que nós andemos lado a lado com o Senhor Deus, nós prossigamos para o alvo que é Cristo, que nós temamos, que nós sirvamos o Senhor Deus. Então, num tempo onde nós destacamos o serviço ao Senhor Deus, que realmente nós possamos fazer o que este texto nos desafia e que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, que nós procuremos saber realmente aquilo que o Senhor Deus deseja para a vida de cada um de nós. E nós vamos estar a cantar um cântico. E este cântico diz: Tu sabes que te amo. Palavras sentidas não são perdidas. Eu vivo para ti e eu me dedico a ti. E que realmente estes imperativos que nós encontramos em Deuteronômio 10 possam ser uma realidade na vida de cada um de nós. Que nós possamos temer, nós possamos amar, nós possamos servir, nós possamos guardar a cada dia os mandamentos do nosso Senhor Deus. Tu sabes que te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas. Vivo para ti e me dedico a ti. Rei de majestade, tenho desejo de estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre te dou o meu louvor. Jesus,
para sempre e sempre nós possamos dar o nosso louvor, a nossa consagração, entregar as nossas vidas. E nós vamos cantar mais um cântico. Este cântico é uma oração e ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sempre agradem a Ti. E que realmente tudo aquilo que nós façamos ao serviço do nosso Senhor Deus agrade o nome do Senhor. E durante este tempo nós também vamos estar a consagrar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. E aqueles que nos visitam, é um privilégio que não se sintam constrangidos a dar-nos um bocadinho do muito que o Senhor Deus nos dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, eu pedir ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas enquanto cantamos este cântico. Convidava os irmãos a que se pudessem sentar.
Uma vez mais, bom dia, irmãos. E sem pretender dar uma aula de português, gostava de fazer um pequeno exercício convosco. Mesmo com as máscaras, gostava que conjugássemos o verbo servir no presente indicativo. Podemos ajudar? Vamos ajudar? Eu sirvo. Nós servimos. Vós servis. Eles servem. Irmãos, eu agora, permitam-me, não que estrague a língua portuguesa, não quero, mas quero que nós, nesta manhã, consigamos perceber que este verbo servir, entre nós, uma igreja fundamentada nas Escrituras, tem a primeira pessoa, eu sirvo, a segunda pessoa, tu serves, e depois só tem a primeira pessoa do plural, nós servimos. Porquê? Para tirar a ideia de que ela serve, de que eles servem, de que vocês, os outros, quando nós só conjugamos eu sirvo, tu serves, nós servimos, estamos a afastar a ideia de que eles servem, os outros. A ideia do nós é para juntar, é para agregar, é para estarmos a perceber que um precisa do outro, de que eu preciso de ti, de que tu precisas de mim, não de que eles não precisam de nós. E este verbo, serviço, deve ser encarado como uma satisfação, nunca como uma obrigação. Os irmãos já me ouviram dizer que não gosto que na igreja existam cargos. Gosto mais de áreas de serviço, de ministérios. A nossa igreja tem ministérios, não tem cargos. Tem serviço, não tem obrigações. Tem uma responsabilidade de serviço, mas com alegria. E convido então que possamos abrir em 1 de Pedro, no capítulo 4, e vamos ler: eu sirvo, tu serves, nós servimos, para que acabe aquela ideia de eles servem, eles fazem, ou que os outros fazem, mas que todos nós servimos conforme o que recebemos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olhemos para esta frase: cada um administra aos outros o dom que recebeu como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu sei que algumas traduções soam ligeiramente diferente. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Conforme o que recebemos. E o texto não pode ser mais claro. Conforme o dom que cada um recebeu. Conforme, reparem, versículo 10. Não é conforme o dom que eles receberam. Os jovens, os adultos, estes é que contam. Eles os jovens ou eles os adultos. E nós já não estamos nesta faixa etária dos jovens ou dos adultos. Não. Versículo 10. Conforme cada um recebeu. O importante é servir, sem dúvida. Mas como? Com o quê? Versículo 10. Conforme o dom que cada um recebeu. O Espírito Santo continua a capacitar-nos. O Espírito Santo continua a dar sabedoria a cada um. Continua a dar forças, mas continua a dar uma capacitação extraordinária a cada um de nós. Continua a dar-nos não só a visão, a compreensão, mas como continua a querer usar cada um de nós para que cada um, dando um pouco de si, versículo 10, estamos a ler, cada um, não está a falar, e por isso eu ter dito, o eu, tu, nós. O ele, ela, o eles, o vós, não está aqui. É cada um de nós deve trabalhar, deve servir para que a igreja continue a ter ministério. Não que a igreja tenha cargos, não que a igreja tenha cargas, mas tenha gente que sirva. Gente que perceba, pessoas que percebam a alegria em servir. Nós servimos. Mas olhemos então para o versículo 10, que nos diz algo tão grande. Temos um ditado que nos diz: só podes dar o que tens. Olhemos para o versículo 10 e que nos diz algo tão bom. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Mais do que um ditado popular, o texto diz que temos
a possibilidade, a responsabilidade de servir. Temos a capacitação espiritual para servir os nossos irmãos. Não é um ditado popular, o versículo 10. Não é um ditado popular, é a vontade de Deus para a nossa vida. Então voltamos ao verbo servir, para nós, não para eles. Quando nós dizemos eles, estamos a afastar-nos da responsabilidade. Os irmãos devem servir, então eu estou de fora, eu não tenho de servir. O versículo 10 não é para uma parte da igreja, é para toda a igreja. É o Espírito Santo a inspirar Pedro, a desafiar toda a igreja a servir. Pedro foi um dos apóstolos, um homem habituado ao trabalho duro na pesca. Quando Jesus o encontrou, ele estava a arranjar, a reparar, a trazer as redes. E Jesus convidou a ser pescador de homens. Foi um homem transformado por Jesus. Aprendeu de perto, aprendeu face a face com o Mestre, como se relacionar, como acreditar com Deus. Foi também capacitado pelo Espírito Santo a defender a sua fé no poder de Jesus. A defender a fé de que aquele homem que ele tinha, juntamente com João, tinha curado à escadaria do templo, ali à entrada, não tinha sido mérito seu, nem tampouco do seu colega João, mas mérito de Jesus. E também, quando ele defendeu esta sua fé, as pessoas que constituíam o tribunal religioso em Jerusalém perceberam que Pedro não falava de uma forma natural. Um homem sem instrução, um homem com muitas limitações, e fala desta maneira, só pode estar capacitado por Deus. Pedro também serviu a liderança da igreja. Pedro também foi alguém que participou na evangelização, no ensino. Porquê? Porque estas foram as capacitações que recebeu do Espírito Santo para servir na igreja. Não que Pedro tenha feito uma lista, agora precisamos de ir ali, não há quem vá, então vou eu. Eles não querem ir? Não. Pedro serviu com aquilo que tinha. E eu quero que leiamos aqui o versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Cada um sirva com o dom como recebeu. A pergunta é esta: em que área de ministério é que se revê? Qual é a área de ministério que Deus os chamou para trabalhar? Não aos outros, atenção. Não estamos a olhar agora aqui para a Olga, para a Ruth, para o André, para a Beatriz, e dizer eles foram chamados para isto. Não. Qual é a área que Deus nos chamou? Versículo 10. Qual foi o dom que Deus nos deu para que sirvamos a igreja? Temos usado o dom que Deus nos dá para servir? Temos servido a Deus pelas nossas habilidades ou pela capacitação do Espírito Santo? Pergunto, tem servido ou tem ficado a olhar? E o ficar a olhar não quer dizer que fique sentado no culto. Servir não é só no culto. Versículo 10. Cada um sirva a Deus com o dom com que recebeu. Então nós temos de servir, temos de perceber o nosso dom, temos de estar despertos para o que Deus quer de nós, quer fazer de nós, quer fazer em nós. Mas, continuando a ler o versículo 10, que agora tem uma frase muito interessante, certo? Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu sei que alguém tem uma tradução diferente. Em vez de bons mordomos, alguém tem uma tradução ligeiramente diferente? Dispenseiros. É que a palavra mordomo dá-nos uma ideia diferente, não é? O mordomo, o que é que nós pensamos? Ajudem-me. Mordomo. Ninguém tem um mordomo. Já ninguém tem um mordomo. O mordomo era aquele responsável, era o empregado responsável por todos os outros empregados. O mordomo é também aquele que paga sempre com as culpas. Quando algo acontece em casa, a culpa é do mordomo. Porquê? Porque ele é o responsável por garantir que tudo funciona. E agora olhemos para o versículo 10. Nós somos
chamados de bons mordomos da multiforme graça de Deus. E Pedro faz aqui uma analogia muito importante para a igreja. Estes bons dispenseiros, ou bons mordomos da multiforme graça de Deus. Começamos então pelos mordomos, ou os dispenseiros. Um dos melhores destes, se não mesmo o melhor, José. José livrou o Egito da fome. Pela graça de Deus, livrou também a sua família. Vamos recordar, José estava no Egito, estava preso, e 2 dos seus colegas de cárcere têm um sonho. Cada um tem o seu. E ele interpretou o sonho de um deles, que seria chamado à presença do rei. E o outro também, com um pouco de curiosidade, talvez com probabilidade de sair dali, sonhou e contou a José o sonho que teve. E José disse: não sou eu que interpreto, mas é o Senhor que me dá esta capacidade. E aquele que foi restaurado, o copeiro do rei, esqueceu-se de José. E anos depois o faraó teve um sonho, o rei do Egito teve um sonho. E ninguém conseguia perceber. Então José foi chamado, aí o copeiro lembrou-se dele, foi chamado e explicou que aquelas vacas magras, feias, seriam os 7 anos de grande fome e que iriam comer as 7 vacas gordas, e as espigas também o mesmo. E os sonhos de Faraó fizeram perceber que aquelas colheitas abundantes durante 7 anos dariam lugar a outros 7 anos de grande fome, um tempo de seca, um tempo triste. Além de interpretar o sonho, José sugere ao rei que construa grandes armazéns para guardar o excedente daquela abundância e assim ter para distribuir nos anos seguintes. Quando a fome viesse, pelo menos o Egito teria a sua população salva, teria a sua população alimentada. Milhares de pessoas foram poupadas por esta intervenção de José. O rei do Egito nomeou José para aquela função, o de primeiro-ministro, ou de governador-geral do Egito, como queiramos chamar, porque ele era o homem capacitado para desempenhar aquela tarefa. Quando José contou ao rei o significado do sonho, ele sugeriu: coloca alguém capaz de gerir tudo isto, que é toda a produção excedentária, para que não falte. E o rei disse: és tu o homem. Tu és o homem. José serviu com honestidade, José serviu com integridade e foi recompensado pelo que fez. E ainda assim, ele recordou que toda aquela capacitação era divina, não era pessoal. Não sou eu que interpreto, é o Senhor. Recordemos então o outro, Daniel, um homem que também serviu com toda a integridade em todo o seu comportamento. Nós já estivemos aqui debruçados um pouco sobre o texto de Daniel, quando os seus colegas de governo procuram analisar folha por folha, página por página, dia por dia, a vida de Daniel e procuraram encontrar falhas, manchas na vida de Daniel e não encontraram. Ele atingiu o topo da governação exatamente por ser correto, mesmo quando os outros não foram corretos com ele. Daniel serviu a vários reis e sempre com o reconhecimento da sua integridade, das suas capacidades. Quando Daniel estava aflito, Daniel orava. Quando Daniel estava contente, Daniel orava. E agora percebemos o que são os grandes dispenseiros, ou os grandes mordomos. Estamos aqui a ver estes 2 exemplos, quer José, quer Daniel, os homens de Deus que serviram, versículo 10, como bons dispenseiros, como bons mordomos. E agora, tendo estes 2 bons exemplos, vejamos o que se espera de nós. Que sirvamos da mesma forma. De uma forma honesta, de uma forma íntegra, de uma forma correta, sempre dependentes de Deus. Daniel viu a sua vida, o seu dia-a-dia vasculhado. Foi procurado, foi examinado para ver se encontravam alguma falha. E é bom que nós sejamos assim. Servos de Deus, conscientes de que estamos a servir a Deus, servimos-nos uns aos outros, servindo a Deus. E agora o texto fala da multiforme graça de Deus. Isto significa que nem todos são administradores.
Nem todos serão evangelistas. Nem todos serão professores da escola bíblica dominical. Nem todos serão pastores. Nem todos serão dirigentes do louvor. Significa que todos nós servimos nas diferentes áreas, repito, nas diferentes áreas onde a graça de Deus se faz sentir. O dom que cada um recebeu, primeira parte do versículo 10, é diferente. Porque Deus revela a sua graça, versículo 10, multiforme, de formas diferentes, a pessoas diferentes. De formas diferentes, a pessoas diferentes. Nem todos temos o mesmo dom, mas todos temos um dom. Não podemos exigir que todos pensem desta maneira, porque Deus vai usando as pessoas de diferentes maneiras. Talvez o maior evangelista do século XX, Billy Graham, tinha um hábito de pregar de uma forma singular. Falava durante 50 minutos, pegando em João 3,16. E falava do amor de Deus. Mas enquanto falava do amor de Deus, ele também citava outras passagens bíblicas. Já repararam como outros pregadores, outros evangelistas falam de outra maneira? Gritam mais? Gritam menos? Fazem mais ilustrações, menos ilustrações? Nem todos temos de ser iguais. Versículo 10. A multiforme graça de Deus. Nem todos conseguimos testemunhar rapidamente. Nem todos conseguimos adotar. Não sei quem tem a pulseira dos 4 pontos. Não aqui, mas em casa. Alguém tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho. E nem todos conseguimos usar a pulseira e evangelizar. Mas é uma forma interessante de evangelizar. O Josué tem. Depois podem falar convosco. Também tens, Tiago? Também tens. Mas nem todos conseguimos usar esta ferramenta para evangelizar. Nem todos conseguimos ser criativos com os ministérios infantis. Por exemplo, numa classe da Escola Bíblica Dominical para crianças, nem todos conseguimos ser tão criativos, tão comunicativos e tão bem aceitos pelas crianças, mas todos podemos servir a Igreja conforme o dom que recebemos de Deus, de múltiplas formas. Nem todos são bons professores da Escola Bíblica Dominical dos adultos, da mesma forma que nem todos são bons professores da Escola Bíblica Dominical das crianças. Mas, se uns ensinam, outros apoiam. Se uns lideram, outros apoiam. Se uns tocam, irmãos, outros projetam. E é assim que Deus quer de todos nós, da multiforme graça de Deus. Uns escrevem, uns falam, mas todos nós servimos. Versículo 10, a multiforme graça de Deus. Todos, cada um de nós. Não eles, mas nós. Por isso é que é importante voltar ao verbo servir no presente do indicativo. E vejamos como eu sirvo como bom gestor do dom que recebi, tu serves como bom gestor do dom que recebeste, nós servimos como bons gestores do dom que recebemos. Não servir com o dom que Deus nos dá é ser negligente, é ser mau dispenseiro, mau mordomo. E Jesus deixou uma parábola sobre este assunto, a dos 2 servos. Jesus, em Mateus, no capítulo 24, dos versículos 45 a 51, conta que um foi fiel e prudente. Depois o Senhor recompensará com toda a sorte dos seus bens, este servo. O outro foi mau e cuja consequência será o castigo. Está em Mateus, no capítulo 24, dos versículos 45 a 51. Mas vejamos o que nos diz 1 Pedro 4,10. Bons mordomos, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos importantes. Nós todos servimos. Nós servimos. Cada um com o dom que recebeu. Um vai servir à segunda-feira, o outro à terça, o outro à quarta, um de manhã, o outro à tarde. Um vai abraçar, um vai conduzir, um vai cantar, um vai projetar. Mas cada um de nós tem a capacitação do Espírito Santo. Portanto, saibamos servir, porque Deus nos capacitou para isso. Sirvamos nas áreas que Deus quer que o façamos e sempre debaixo da graça de Deus. Recordo estes 2 exemplos para nós de mordomos ou dispenseiros. José e Daniel. Foi Deus. Foi Deus.
Foi Deus que me capacitou. Então, à luz do versículo 10, eu lanço um desafio. Seja um bom mordomo, seja um bom dispenseiro daquilo que Deus lhe dá. Use os dons, o dom que Deus lhe deu. Com que Deus capacitou a sua vida, sirva como um bom gestor. Versículo 11. Estávamos a cantar um cântico, queremos dar-te glória. Olhamos para o versículo 11. O que é que nos diz? Tudo isto serve para glorificar a Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Tudo o que fazemos, versículo 11, serve para glorificar a Deus. Podíamos entoar novamente este cântico. Queremos dar-te glórias e louvores, porque é esta a finalidade do nosso serviço. Versículo 11, glorificar a Deus. Temos diferentes áreas de ministério, onde os dons podem ser empregues, mas tudo deve servir para glorificar a Deus. Versículo 11, fala aqui na pregação, ao ensino, na administração, que seja para a glória de Deus. Escrevendo para quem se expunha mais, é verdade. Quem fala, quem lidera, fica mais exposto. Quem fica atrás, quem fica a apoiar, não aparece tanto. Mas o versículo 11 escreve para quem fala. Pedro orienta que este tipo de serviço deve servir para a glória de Deus. E nunca numa perspectiva pessoal. Nunca para que a pessoa fique em destaque. Os irmãos sabem quantos pastores a nossa igreja teve até agora? Não quem está aqui há 107 anos. Irmão Eunice, um bocadinho menos. Não é? Da semana passada é um bocadinho mais. Mas a nossa igreja está no 17º pastor. E é algo muito importante que nós devemos reforçar. Esta igreja não é do pastor 1, 2, 3, 4, 14, 15. É uma igreja que glorifica a Deus. O nosso objetivo não é destacar este pastor, o anterior, o futuro ou qualquer outro. Versículo 11. Nós queremos servir para glorificar ao nosso Deus. Quando nós olhamos para o escritor destas palavras, Pedro, juntamente com João há pouco disse, estavam a falar perante o Sinédrio, perante pessoas muito capazes, pessoas muito conhecedoras das Escrituras, e eles expuseram-se. Mas disseram, o milagre foi realizado pelo mérito de Jesus. Não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus. Naquele momento, Pedro e João sabiam que se falassem em nome de Jesus, teriam castigo. Mas se eventualmente dissessem que tinham sido eles, haveria glória, haveria protagonismo, haveria um reconhecimento. Ficavam livres do castigo e ainda ficavam com uma boa fama. Ainda ficavam bem vistos em Jerusalém. Mas eles optaram por dizer a verdade. Optaram por glorificar, dar o mérito todo a Jesus. Entre a igreja do primeiro século, foram muitos pregadores itinerantes que ganharam protagonismo. Nós conhecemos um, Apolo, apenas um, que está registado no Novo Testamento como sendo um pregador eloquente. Mas os pais da igreja, os líderes da igreja inicialmente, mencionam vários nomes. Mas também surgiram alguns falsos pregadores. E o apóstolo João, na sua epístola, faz menção disso mesmo. Cuidado com os falsos mestres. A todos era requerido que glorificassem a Deus. Que glorificassem... Aliás, eu peço que leiamos o versículo 11. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. E alguns estavam a ficar com o mérito para si. Daí o apóstolo João escrever como uma advertência. Isto não. E o texto termina com a afirmação de que a glória, o domínio pertencem para sempre a Deus. A quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Sabe qual é a última palavra do versículo 11? Concordamos com isso, irmãos? Podemos ler o versículo 11? Amém? Estamos crentes de que a glória não é para nós. Não é o protagonismo para nós. Mas é o irmão, é a irmã que dá a aula, dá a lição da EBD, então fica com a exposição. A glória não é para este irmão, não é para esta irmã.
a glória é para Deus. E quando nós falamos do Senhor Jesus. Sabemos que a glória e o protagonismo, isso é efêmero. É passageiro. Os nomes dos bons pregadores, dos bons professores, isto passa depressa. Mas o nome de Jesus permanece. Versículo 11. E é esse que deve ser glorificado. As nossas opiniões, a opinião pessoal, não importa. Por isso aquela expressão, eu acho, não serve como validade para o ensino. Nós precisamos de ouvir, a Bíblia diz, para validar o ensino. Porque a Bíblia é a autoridade. E este é o ensino que nós queremos. E para Deus, o Senhor da palavra, vai toda a glória. O serviço que nós prestamos na igreja é e deve ser exclusivamente para a glória de Deus. Lendo o versículo 11, nós sentimos todo o prazer em servir, sentimos todo o prazer em trabalhar nas diferentes áreas para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder ou o domínio para todo o sempre. Nós servimos com o que temos, versículo 10, com o dom que recebemos de Deus, das formas diferentes, a multiforme graça de Deus. Mas versículo 11 é sempre a apontar para si. Nós estamos no mês de fevereiro, que é o mês que nós enfatizamos para o serviço. Nós estaremos a enfatizar, a dar alguma projeção à educação teológica. Os irmãos podem ler no boletim que este mês de fevereiro teremos a ênfase na educação teológica e o nosso seminarista irá pregar no dia 20 deste mês. Iremos fazer o levantamento de uma oferta para o Seminário Teológico Batista, certos de que este ministério também é importante. Também é importante, porque cada um serve com o dom que Deus lhe deu na área de ministério que Deus o chama. Quando nós olhamos para o versículo 10, a multiforme graça de Deus, percebemos que esta graça nos enche e é suficiente. Quando nós falamos da graça, temos de recordar este memorial. O memorial da ceia, que é para glorificar o Senhor Jesus. Para recordar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Nós recordamos como Jesus se entregou por nós, como Jesus serviu de uma forma perfeita, completa, suficiente, que não necessita de repetição. Irmãos, quando partilharmos o pão, não estamos a partilhar o corpo de Jesus. Quando partilharmos o vinho, não estamos a partilhar o sangue de Jesus. Estamos a recordar o seu sacrifício em nosso lugar. E é debaixo desta fé que nós queremos convidar agora cada um de nós, todos nós, a lermos 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Antes de nós participarmos neste memorial, eu quero convidar a que fiquemos durante uns tempos, uns instantes, em oração silenciosa e individual. Queremos convidar todos aqueles que um dia deram testemunho público da sua fé em Jesus através do batismo, que aceitaram a soberania do Senhor Jesus, que estão certos de que Deus os capacitou, de que querem servir a Igreja, mas que, acima de tudo, acreditam que Jesus morreu em seu lugar, estando hoje em comunhão com Deus e com uma igreja evangélica, que possam participar neste memorial. Quem ainda não tomou esta decisão, nós queremos convidar. Fala agora com Deus. Se queremos confessar algo a Deus, vamos fazê-lo. Peça à Beatriz que possa tocar este Queremos Dar-te Glória. E enquanto nós escutarmos o instrumental, vamos ficar em oração individual. Antes mesmo de participarmos neste memorial.
ter agora a oportunidade de entoar este cântico, Pão da Vida. E enquanto nós entoarmos a primeira estrofe, eu peço aos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição do pão. Eu repito, o pão é pão e vai ser sempre pão. Nós vamos orar, ele não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus, mas vai nos avivar a memória do sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Então nós vamos ser servidos do pão e vamos orar. Antes de sermos servidos, eu peço ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Graças a Deus, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, por o sacrifício que o Senhor fizeste. Graças a Deus, Senhor, pelo passo que ele fez, Senhor, e nós podemos alcançar, podemos tocar, Senhor, espírito no todo. Graças a Deus, porque ainda hoje, Senhor, mas falas contra nós, porque ficas por nós, Senhor, santificamos. E torna-nos, Senhor, cada vez mais a tua imagem, Senhor. Graças a Deus pelo cuidado que tens para connosco. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício por essa bênção. Nós vamos então ser servidos do pão e Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Diana, podemos manter a projeção. Irmãos, nós estamos a dizer que Jesus dá-nos alegria, paz e luz. Acreditamos nisto? É bom nós podermos crer na alegria que o Senhor Jesus nos dá. Que Ele nos dá a sua paz. Lembra-se do que o Senhor Jesus disse? Deixo-vos a minha paz, não como o mundo vos dá. E Ele é a luz. O próprio Senhor Jesus se identifica como a luz. Então nós queremos participar neste memorial com alegria, em paz e na luz do nosso Deus. E quem ainda não está hoje em condições de participar neste memorial, fale com Deus. Peça que Ele seja a sua paz. Que Ele encha a sua vida de alegria. Que Ele seja a luz. A luz que é fundamental para nós seguirmos, para nós caminharmos. Que bom é nós podermos sentir estas palavras, vivermos estas palavras, crermos naquilo que acabámos de cantar. Convido então que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão.
Querido Deus, obrigado porque vieste ter connosco, porque te entregaste em nosso lugar, porque preparaste as nossas vidas para uma eternidade junto a Ti. Nós queremos agora sentir a Tua alegria, queremos sentir a Tua paz, queremos viver debaixo da Tua luz. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Antes mesmo de sermos servidos com os cálices, vou pedir ao irmão Pires que nos dirija uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por mais este privilégio que nos dás, de podermos, Pai, participar neste memorial da tua Santa Ceia. Graças te dou, Pai, por este vinho, Pai, que simboliza o teu sangue amigo partido na cruz do Calvário, para nos lavar e purificar dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Guia-nos, Pai, cada dia, a nós podermos realmente dar o valor do teu sacrifício na cruz. Em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices enquanto entoarmos a segunda estrofe do hino, Pão da Vida. Novamente, mas só com as vozes femininas, que são melodiosas igualmente. sacrifício do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus dá-nos esta força, esta vida, porque nele nós temos vida. Juntos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, leiamos o versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Obrigado pelo teu sacrifício em nosso lugar, Jesus. Obrigado porque em Ti somos salvos, somos perdoados, em Ti temos uma nova vida. Temos a alegria, temos a esperança. Obrigado porque em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado porque em Ti não vivemos mais debaixo do pecado, mas servimos uns aos outros, servindo-Te a Ti, com alegria, com a satisfação do que estamos a fazer. Graças por tudo, pela vida, pela paz. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Convido a que possamos ficar de pé e entoar esta última estrofe. Enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos, com alegria, cantar que temos a vitória. Cantámos há pouco que Jesus é o pão da vida, o sangue que Ele verteu, e agora vamos dizer: vem Jesus, vai me abençoar, enche-me de Ti, Senhor. Vamos entoar com alegria esta última estrofe deste hino, Pão da Vida. Chamamos Jesus de Senhor e de Salvador enquanto entoamos esta última estrofe. Que na realidade Jesus seja o Senhor do nosso pensamento, das nossas palavras, do nosso comportamento, do nosso sentimento, e que Ele seja sempre aquela luz que nos garante que estamos salvos. Nunca deixemos de crer no Seu poder, no sacrifício. Nunca deixemos de crer na eficácia da Sua entrega. Então nós vamos, agora que estamos já todos os cálices foram recolhidos, nós podemos terminar o nosso tempo de culto. Vamos fazê-lo orando. Querido Deus, nós agradecemos-te porque Tu confias em nós. Tu contas com cada um de nós para Te servir. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos capacita. Obrigado porque Tu nos vais fazendo perceber onde devemos servir, onde somos úteis, onde somos importantes. E queremos que Tu nos conduzas, querido Espírito. Que Tu nos guies, que nos enchas, que nos faças mais confiantes em Ti. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício que fizeste em nosso lugar. Obrigado porque somos salvos, somos perdoados por Ti, somente em Ti. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar e enquanto nós escutarmos o poslúdio, convido que fiquemos em oração individual, silenciosa com o nosso Deus.
Onde é que eu estou a servir? Qual é o meu dom? Estou a glorificar a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és a mim. Então, enquanto escutarmos o conjunto, vamos ficar em oração silenciosa e individual conosco.